Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia, meus amigos queridos. Batem as panelas, 7h30 da manhã. Vamos, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Mauri. Como está você? Bem, às 7h30 da madrugada, né? Está na hora, a semana começou e começou bem, e ela começa mais agradável, né? Estudando aqui os domínios da mediunidade, né? Os mensageiros têm passado para nós lições interessantíssimas, muito boas. É muito bom isso, né? Nós estamos aqui, queridos, sejam muito bem-vindos, nossas amigas que sempre estão aí com a gente, meus queridos amigos, hoje nós estamos continuando, dando continuidade a esse capítulo 29 do livro Os Mensageiros, no nosso programa que se chama Nos Domínios da Mediunidade. É um programa feito para que a gente possa aprofundar bastante nesses conteúdos que estão vindos nesse livro. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e o espírito é o André Luiz. Quando o André Luiz estava na espiritualidade, porque eu acredito que ele tenha reencarnado, não é possível que ele tenha ficado lá, né? Mas vai, né? Eu e as minhas loucubrações, né, a Sorte Mauri? nossa e dele também, né? Como ele mesmo descreve, a encarnação confirma-se ali ser um grande presente da divindade, né? Mas não é? Então, Opa! então, como fazemos sempre, antes de tudo, nós vamos ler um pedaço do Evangelho. Você gostaria de ler, meu querido? Pois não, uma alegria. E hoje você trouxe aqui diferentes estados da alma na erraticidade, né? Aquele período Isso, entre uma encarnação e outra. A casa isso. do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos,
Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas, nem localizadas. Que bênção. É isso aí. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Leio todo o capítulo, que é muito interessante, né? Como a gente sempre pede, né? Que acompanha a gente, né? Mas vamos, então, à nossa prece inicial, né? Vamos falar com o Paizinho, né, do céu, como muitas crianças nos falam, né? Senhor, Senhor do universo, que mandastes até nós o seu Filho mais amado, Jesus, e pedindo a Ele, interceda por todos nós que estamos aqui nesse trabalho, que nós possamos levar essa mensagem consoladora de esperança e de paz a tantos corações quanto forem possíveis. Senhor, abençoe a todos aqueles que se encontram com os nomes nas nossas listas de pedidos de saúde, de equilíbrio, de todas as nossas mazelas, Senhor, mas que a gente sabe que tudo isso vai passar. Mas ajuda-nos, Senhor, a não sermos tão aflitos, tão melancólicos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meu amigo, continuando o nosso capítulo, na semana passada, você lembra? Olha, tanta coisa boa aconteceu, né? Você se refere exatamente ao quê? Nós conhecemos duas meninas. Ah, sim, aquelas que têm uma sensibilidade, aquela, né, aquela coisa mais elevada, aquela coisa gostosa de apreciar. Isso mesmo. Elas estão, as meninas, elas estão conversando, elas chegaram lá, onde estavam André Luiz, Aniceto e Vicente, e chamaram o Aniceto. Olha, os grandes vão se reunir, estão pedindo sua presença. Enquanto isso, elas ficaram ali, né, falando, né, com os meninos, os rapazes. E a gente tem que sempre lembrar, né, que esse livro está se passando em algumas horas. É interessante ler lá no começo dos primeiros capítulos, que você vai entender o que eu estou falando, porque eles estão se preparando para ir à Terra, para fazer um trabalho lá de acolhimento, de recolhimento, mas antes eles estão se capacitando. Tudo que se vai fazer em qualquer lugar da nossa existência, a gente tem que se capacitar para aquilo, não tem como a gente vai para a crosta, como eles vão lá para a crosta terrestre, né? Eles precisam se capacitar. E as filhas eram as filhas do Bacelar. Eles vieram para visitar. Então, no capítulo anterior, nós falamos da vida social. E esse Bacelar veio com duas meninas, uma é a filha dele, e ele vem com a outra, é a Cecília, né? São meninas, como falamos, bem inteligentes, bem bacanas, né? E a outra é Isaldina, e como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu, muito ruim de falar. Mas eu falarei depois, daqui a pouco que eu falo Tá o tudo nome certo. certinho. Mas elas vinham sorrindo e tal, e vêm batendo um papo com os garotos. Então, lá no Campo da Paz, ela diz que ali tem bastante ministério, mas elas têm um desejo de ir para nosso lar.
Elas têm esse desejo. E aí, né? Deixa eu ver quem é que está falando esse, sem dúvida. Vicente, admirado, ficou admirado, mas se vocês querem ir para onde mesmo? E ela sorrindo, né? Lá a gente tem muitas obrigações. E aí ele fala, sem dúvida, né? Vocês querem realmente ir para nosso lar? Claro que a gente quer. Tornou aquela jovem bem-humorada. O meu amigo, talvez, veja bem, falando para Vicente, o meu amigo talvez esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não terá compreendido isso? Você ainda não compreendeu o que é nosso lar? Porque nosso lar é uma colônia muito grande. Ela é uma colônia enorme. Então, eu trouxe esse capítulo das muitas moradas na casa do Pai, para que a gente possa ter pelo menos uma grande visão de que há muitos lugares em que a gente pode ser, por afinidades, né, encontrarmos depois da gente desencarnar na Terra. A gente não vai permanecer eternamente na Terra, coisa que eu adoraria, mas é só merecimento, né? É só por merecimento, porque você ter sol, chuva, frio, calor, né, cachoeira, né, florestas, bichos, animais, gente, é uma bênção de Deus. Só isso Perfumes, pra mim já tá lindas bom. paisagens, né? Coisas que contemplam os sentidos. Aqui o planeta Terra tem muita coisa para a gente apreciar, para a gente gostar mesmo. E preferir ficar aqui, né? Exatamente. Alvanira já chegou. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. E a Vanira. Alvanira de Jesus. Essa é parente do cara, né? Parente do cara. Então, a gente, muito respeito, olha lá. A Vanira está em Guaratuba, no litoral do Paraná. Ah, olha só. Mora bem, viu? Vive bem lá, porque lá é bonito demais. Bonito, né? Lugar bonito, né? É isso aí. Então, a gente tem muitas moradas na casa do nosso pai, então eu trouxe aí, né? Então, tem a pergunta 117. Alguns espíritos têm dito que habitam o quarto céu ou quinto céu. O que eles queriam dizer com isso? Porque a gente vê, né? Fala-se muito do umbral, mas fala muito também, não se fala também dos céus? Aí eu falei, poxa, deve ter no livro dos Espíritos, deve ter alguma coisa falando de céu, né? Não é possível, porque fala muito do umbral, 2 brau, 3 brau, 10º brau, sei lá quantos brau, até o Carlinhos é brau. Deve ter alguma coisa de céu. E não é que tem, menino? O nosso querido Kardec perguntou. Então ele fala assim: eles respondem. Vocês perguntam em qual céu eles habitam, porque vocês têm a ideia de vários céus dispostos como andares de uma casa. Então, eles vos respondem de acordo com a vossa linguagem. Que interessante, gente. Ele ainda chama atenção para a gente prestar atenção que não é bem assim como a gente está pensando, não, sabe? E Aliás, aí, não é nada assim, né? não, não é desse jeito. Continua isso. A Mauri, olha só. Presta atenção no puxão de orelha. Mas, tem um mas. Vai lá, Exatamente. vai lá. Para eles, estas palavras, quarto céu, quinto céu, exprimem diferentes estágios de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se ele estiver infeliz, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento.
mas ele sabe muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria que ele estaria no Tártaro. Veja só, a paciência dos espíritos evoluídos para conosco, né? Eles entendem o nosso estágio evolutivo, grau de compreensão, de discernimento, e nos respondem para contemplar a essência da resposta, aquilo que interessa, com as palavras que possamos compreender, né? Vem até a nossa condição e vem até a nossa língua e procuram lá no dicionário palavras que possam expressar melhor e se aproxime mais daquilo que seja a nossa realidade de compreensão. Esse é o exercício constante da caridade que recebemos, do presente dessas comunicações, dessa obra maravilhosa, que é a obra dos Espíritos. Então, é só assim que a gente vai avançando com conhecimento. Aí a gente pega e escolhe estacionar naquela trincheira só porque fomos contemplados com uma resposta cujo esforço de descrever para que seja do nosso alcance, aí a gente resolve devanear, estacionar por séculos e séculos. Não, porque foi falado assim, é céu ou inferno. Tem uma porta aqui, um elevador acolá, e tem coisas que a gente precisa enfrentar e outras que a gente pode usufruir. Até que a porta se abre, aí de repente você tem aquele raciocínio. Tudo bem, você vai ficar numa fornalha ou você vai ficar naquela chatice de uma nuvem flutuando e você ouvindo sempre a mesma música naquelas cítaras lá? Olha, não faz nenhum sentido, né? Mas que bom que veio Kardec e os espíritos nos trazerem essas definições maravilhosas que mostram os estágios evolutivos que não estão circunscritos numa só. Não existe um site, né? Um endereço, um sítio constante. Os espíritos têm o Interessante. universo, né? De acordo com o seu grau de evolução, eles se deslocam para essas muitas moradas que você trouxe muito bem aquela foto ali, bem, muito bonita. É uma lição, né? É interessante que ele fala do Tártaro. É na mitologia grega o Tártaro. Ele fazia parte da crença, né, que o Tártaro ia designar tanto uma entidade como personificar o abismo, né, um abismo profundo do universo. Então, era um lugar-prisão que estava situado abaixo do Hades. O Hades também não é um termo comum nos nossos dias, mas para a mitologia era lugar de sofrimento. Então, tinha o lugar de sofrimento e o lugar de mais sofrimento, o tal do Tártaro, né? Então, é muito interessante isso. Você podia escolher entre a morte ou morrer. É tipo assim. Né? Então, é muito interessante. A doutrina espírita vai ampliando a nossa cultura, né? E é muito engraçado isso, né? E eu falo isso porque eles também estavam ali sorrindo, né? A próxima aqui para nós, elas sorrimos todos e reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, elas vieram de Campo da Paz para visitar ali naquela torre ali onde o Alfredo é o coordenador, tá, gente? É só para vocês pensarem. Bom dia, querida Soninha. Seja muito bem-vinda, Sônia Cristina Francisco. Muito bom dia. Alvanir, hoje, graças a Deus, com sol e céu azul e lindo. Ó, isso é bullying com o companheirozinho amigo. Também acho. Vanira, pode deixar, você vai ver. Céu azul e lindo, olha só, eu te falei que Ó, que Guaratuba é coisa assim. boa, né?
Mas então, ela falava, então, Cecília, Campos da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. Então, por que ela quer ir lá para nosso lar, né? É uma curiosidade, né? Ora, então, no Espiritismo, o Campo da Paz é uma colônia espiritual de resgate e assistência localizada nas zonas inferiores do umbral. Olha aí, o tal do umbral chegou perto da crosta terrestre. Então, quanto mais perto da crosta terrestre, essas zonas são chamadas porque são muito densas, são mais densas. Elas têm uma fluidez muito maior. Sua função é acolher, amparar e recuperar espíritos recém-desencarnados que se encontram em condições de ignorância e aflição, especialmente aqueles que atuam como obsessores. O trabalho nesse ponto é árduo, mas essencial, contando com a colaboração de mentores espirituais e trabalhadores dedicados que agem sobre os preceitos do amor e da caridade. Nó, você percebe, então, que nessas zonas mais densas existe também o trabalho no bem, né? Não é isso, Amaury? Nos parece, né, que lá também tem essa condição, né? Eu queria fazer esse paralelo por conta Sim, mesmo. Por que elas querem ir? Né? É festa de verão, sabe? Eu fiquei pensando nessas coisas. Fiquei legal. pensando, será? Olha, felizmente, né, as coisas se encadeiam nos raciocínios. Por onde você pegar na obra espírita tem essa imagem que já nos é possível pelos conhecimentos que vão surgindo. É, a É, gente, a gente tem que pensar das regiões onde há mais luz, onde as verdades são muito mais perenes, aquele desprendimento da matéria natural, e trazer até esse estágio onde a gente está, não tão bom, e ao buscar essa luz com fé e deixar fluir pela gente, a gente ilumina os passos à nossa volta. Você imagina esses movimentos sendo feitos por todos nós, sofredores, todos nós, esse terceiro estágio, né? Aquele uhum, primeirinho, mas a gente fazendo isso o tempo todo. É lógico que as regiões umbralinas, essas que são onde é predominante o sofrimento, elas vão se tornando iluminadas, vão se tornando menos escuras, enfim, de alguma forma vão sendo melhores. E isso em qualquer ponto, tanto na espiritualidade quanto aqui encarnados. Nós estamos envoltos nessa atmosfera que é a que nós merecemos, né? Criamos, estamos aqui agora herdando e, graças a Deus, tendo oportunidades, padecendo exatamente dos sofrimentos que nos causam um desconforto imenso, e essa busca pela saída do sofrimento é que nos faz buscar essa luz. Agora, sabemos, né, Miriam, que tem espíritos que não têm essa iniciativa. Eles sequer sabem, pela aflição com que estão, por nunca terem se interessado por esse desprendimento da matéria, eles continuam num sofrimento terrível. E uhum, esses é que são assistidos aí pelo que você trouxe, verdade. essas colônias que atendem esses desesperados, esses obsessores que estão ali, né, totalmente perdidos. Por isso, esse exercício constante que a gente tem que fazer para merecer céus mais elevados, né? Para merecer estar lá para cima, né? Oitavo, nono, 15º céu, lá para cima, né? Exatamente. Essa a obra é maravilhosa, Obreiros da Vida Eterna. É o próprio André Luiz também que vem escrever e contar, né? Campos da Paz, então, está localizado numa zona inferior do umbral, próximo da crosta terrestre, né? E está mais perto do que nosso lar. E a missão, ele está falando ali, né?
é acolher, prestar assistência aos recém-desencarnados em situações de culpa, de ignorância, né? Muito bom, como você trouxe. Então, os trabalhadores daquela colônia se especializaram no serviço de amparo a espíritos obsessores, né? E o nosso lar querido? Como é o nosso lar querido? Deixa eu passar aqui para vocês verem como é lindo. Olha, que beleza, que maravilha. Quem nos traz essas descrições e essa formatação aí é o próprio André Luiz, que vai falar quando ele lá está, quando ele lá chega, né? É o nome dessa colônia e ela está detalhada, muito bacana lá, né? Por André Luiz lá, e ele detalhou isso em 1944, quando foi publicado o livro. Quer dizer, foi antes de 44, né? Ou no ano de 44, né? Serve, então, de lugar de aprendizado, de recuperação do espírito após o desencarne. É uma cidade, não é um pedacinho, sabe como é que é? Então, eu acredito que cada prédio daquele deve ser enorme, deve ser incrível. E ele tem essa semelhança de uma estrela de 5 pontas, né? Então, nessa cidade, em cada ponto desse é um ministério escola, vamos dizer assim, né? E lá eles, entre esses ministérios, eles se deslocam com o tal do aerobus, né? Então, aí tem uma perguntinha que... Deixa eu ver como é o nome da pessoa que trouxe para a gente a pergunta. É o... de Congonhas, Minas Gerais, Josefa Inácio Matozinho. Ela pergunta quais são os materiais usados nas construções diversas das diversas cidades espirituais. Então, a gente está vendo aí a construção feita. Então, no plano a construção das colônias espirituais, nesse plano espiritual, ela é descrita como sendo feita não de uma única matéria, não. As colônias, eles dizem que é composta por elementos que refletem a vibração e o estado vibracional do espírito que lá habitam. Então, você imagina que tipos de espíritos que vibram para ter uma colônia organizada desta maneira, com uma estrela de 5 pontos. Então, qual o nível, né, desses espíritos que estão ali? Então, esses elementos incluem casas, prédios, parques, praças, hospital, biblioteca e outros ambientes. E eles são regidos pela lei da afinidade e pela vibração espiritual dos espíritos, né? Então, você pode entender a partir daí que até a roupa, no filme Nosso Lar, quando o André Luiz está no hospital, né? Então ele vai descrevendo, tem uma luz em cima de mim, eu não consigo perceber, mas a luz é verde, é esverdeada, e nós estamos deitados numa cama, mas não tem pé. Então ele olha, não tem pé. Então como é que se diz? A fotografia feita no filme é muito semelhante à descrição que o André Luiz faz no livro. E aí ele sai dali e fala, mas como é que eu vou com essa roupa? Aí eu não esqueço o nome dele. O amigo leva ele e fala assim, vem cá que eu vou te ensinar como é que você vai fazer a sua roupa. Então, qual é a vibração que você tem para você se vestir, né? Daqui a pouco ele sai uma roupa mais clarinha e tal, o outro é mais clarinho, ele está com uma roupa menos clarinha, mas Lísias, isso mesmo, muito obrigada. Lísias, isso é o nome do... Obrigada, Tavares. Lísias é o nome
o amigo, ele se tornou amigo de Lísias, né? Nesse nosso lar, né? Então, é muito interessante. A gente acha que, opa, vou desencarnar e vou continuar aí com essas questões, né? Então, nós estamos num, nós estamos num processo de aprendizado, né, Mauri? Você podia continuar aí, por favor? Sem dúvida, sem dúvida. Só lembrando que ali a harmonia já é tamanha, né? Já é um estágio muito acolhedor, né? Para nós seria um merecimento estar lá. E aquelas arvorezinhas que você viu lá, nenhuma delas tem aquele coraçãozinho esculpido com canivete, né? A Mauri esteve aqui, né? Coraçãozinho, lá não existe isso aí. Nenhuma pichação. Uma O mundo. pichação, né, naqueles ministérios não existe, né? Existe harmonia, né? A gente sabe, tem notícias de que alguns planetas, né, as pessoas vibram a sua moradia naquele instante. Elas vibram e tem aquela organização vibracional à sua volta e fazem verdadeiras esculturas onde habitam. Mas vamos lá. A cidade, que se assemelha a uma metrópole terrestre com ministérios, dizem que são 6 e tem 12 ministros em cada um. É verdade, Miriam? É isso mesmo. Escolas, ministérios, escolas e meios de transporte. É isso aí. Muito bem. Abriga espíritos que passam por estágios de educação espiritual supervisionados por mentores e atua como um centro de auxílio para espíritos vindos do umbral e da terra. Principais características de nosso lar: estrutura e organização. A colônia tem o formato de uma estrela de 6 pontas, com a governadoria no centro e os ministérios da regeneração, auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Em cada Ramificação. em cada ramificação, Em cada ramificação tem um desses ministérios, né? Mas eu nos nomes. Oi? Os nomes dos ministérios. Veja só se mudaram os interesses, né? Compare com alguns ministérios que nós temos aqui em qualquer país, né? De qualquer país. Lá é regeneração, auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Será que os interesses mudaram ou não? Será que lá é um cadinho melhor que aqui? Bom dia, Francisca. Seja bem-vinda. Ela acabou de chegar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda sempre. E a função? Olha só, serve como um local de aprendizado e estágio para espíritos que ali recebem educação e trabalham antes de continuar em sua jornada evolutiva. Ou seja, tudo tem um fim útil. Que bênção! Quer dizer, morreu, não vai dormir o sono eterno, minha gente. Acorda! Essa mentirinha que te contaram. Não, te contaram mentira. Não vai dormir, que ótimo. Vai trabalhar. Aliás, você lembra que você leu há alguns programas atrás daqueles galpões onde centenas e centenas de espíritos dormindo, né? Esses são aqueles que desencarnaram com aquela certeza de que teriam direito ao sono eterno, até que algum dia alguém vai lá e acorda, né? Ilusão, né? Se apegando à ilusão, né? Que é muito. Não diz de nós espíritos que se Deus nos criou a sua imagem e semelhança e ele trabalha, Jesus falou que ele trabalha, continua trabalhando. Nós vamos então ficar sem trabalhar, sem fazer as nossas atividades,
né? Não, nós vamos continuar a fazermos a nossa atividade. Aliás, nós estamos num setembro, né? E setembro a gente deve comemorar a vida, né? A vida, ela é uma bênção que Deus dá a cada um de nós para a gente viver. Então, falar de saúde mental, falar no trabalho, falar na escola, falar em qualquer lugar público, a gente precisa desmistificar que a saúde mental é algo que a gente deve relegar para lá, não porque a gente precisa compreender os sinais que as pessoas estão nos dando, melancolias sem motivo, se trancarem em quarto e ficarem completamente apáticas à vida, tudo isso tem solução, né? Então, se não, mas eu não tenho nada no corpo físico, ok. A doutrina espírita dá um manancial de conhecimentos para a gente que a gente pode e deve, como é que se fala? Se tomar parte disso, vai lá, vai ser atendido, pede um atendimento fraterno. Ah, mas eu queria sigilo e anonimato. Lá é sigiloso e anonimato. Ninguém vai Miriam, falar, você né? sabe qual que é o lugar mais visitado do mundo? Não. O fundo do poço. Então, para quem acha que está numa pior, né? Para quem acha que está assim, puxa vida, eu ando assim meio sorumbático, macambúzio, abatumado, assim meio down. Olha, Que nem olha, na música. isso é um lugar comum. Agora, existe também a necessidade, né, da gente marcar encontro naquele lugar que é o mais gostoso. Você sabe qual que é o endereço mais gostoso do planeta? Hum, Dentro de um abraço. ó, isso aí. Sempre vai ter um abraço, sempre vai ter um acolhimento. Na casa espírita, a gente sabe que tem com certeza, né? Tem o atendimento fraterno, o diálogo fraterno. Ah, mas vocês não vão resolver o meu problema. Olha, a gente já aprendeu e a gente tenta fazer isso, né? Que é pedir forças para resolver o problema. A gente não pede para tirar o problema, não. A gente faz ele ficar pequenininho. A gente faz ele ficar possível. E Ficar possível. E se a gente dividir, vai multiplicar mais alegria, gente. opa, E a gente não consegue tudo sozinho. A gente, se Deus nos permitiu que vivêssemos em sociedade, pois nos é, deu, inclusive, uma família, né? Deu pai, isso. mãe, pessoas que nos amam desde quando a gente nasceu. Então, vamos pedir ajuda. Ah, mas eles não me compreendem, não tem problema. Eu coloquei ali no chat a 188, que é uma instituição excelente, que é considerada de serviços públicos desde 1973, né? E coloquei também o telefone do SAMU, porque às vezes a gente encontra pessoas na rua caídas e a gente não sabe o que fazer. Então liga lá para o 192 para buscar. Móvel, é uma unidade móvel de urgência. Pode ser clínica, pode ser traumático, se a pessoa está doente, se houve algum acidente na rua, se a pessoa. Tem pessoas que vão ter filhos no meio da rua, ela saiu e deu. Ah, chama 192, eles vêm rapidinho pegar. É, questões pediátricas, psiquiátricas também inclui aí também suicídio, depressão e tal. Então, são serviços gratuitos e que a gente pode fazer alguma coisa. Além do que, já que a gente é espírita, vamos fazer uma prece por eles. Vamos vibrar alguma coisa boa para essa pessoa que está ali passando pelaquela dificuldade. Mas vai passar, né? E a gente, como ser humano, pelo menos, está ali nesse espaço mesmo, né? Tem muita gente hoje dormindo ao redor do planeta,
do que acordado. Cerca de 12 bilhões nos está nos informando o Tavares, né? E é isso mesmo. Estão dormindo não é dormindo coisa não, é dormindo espiritualmente. Necessitado ainda não acordou ainda para Deus, para Jesus, para uma espiritualidade maior, para o amor, né? Então, é muito interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? A gente sabe, Miriam, a gente escolhe as provas antes de vir, mas às vezes elas têm um potencial de dificuldades durante o decorrer da existência. A gente acaba fazendo associações que nos enfraquecem diante daquele problema. Então, não vamos enxergar nesse agigantamento do problema como sendo uma diminuição nossa. A gente não regride, a gente não se diminui. O que houve foi o seguinte, ó, foi um excesso de carga que acabou ficando no seu ombro. Então, saiba dividir essa carga. Carreguem mais de uma vez, né? Saiba administrar-se, colocando isso está no universo. Não existe o fator tempo. Tem um calendário aqui que nos ajuda a não perder tempo, a renovarmos os nossos compromissos, atividades, mantermos ali fora daquele estágio de letargia. É para isso que serve o calendário humano. Do contrário, nós temos um compromisso de conquistar valores. E olha que um dos principais valores que a gente pode conquistar é exatamente o da coragem, do enfrentamento. O enfrentamento dessas dificuldades que momentaneamente ficaram grandes. Elas se agigantaram, mas foi por causa das associações que a gente fez. É só dar uma palhinha, um tempinho, ouvir os próprios pensamentos, auscultar os próprios corações, e a gente vai em frente com a ajuda daqueles que estão ao lado. Olha, o Setembro Amarelo veio para a gente se lembrar disso, né? É muito oportuno, você puxou um assunto bacana aí. Porque a vida ela não tem preço, né? Não se precifica, né? Quem é materialista gosta de dar preço à vida, né? Todo mundo tem um preço. Não tem preço, não, meu filho. Tem gente que fala que tem preço, mas não tem, não. A vida é valiosa para Deus, para nós, para toda a humanidade, para quem nos cerca, porque a gente ama as pessoas, né? E como a gente ama as pessoas, elas não têm preço, né? Então, o CVV está aí, Centro de Valorização da Vida, está aí uma pequena história dele, que é fundado em 1962 e foi considerado, então. Então, você pode ligar e é gratuito, né? E tem o SAMU também, que eu coloquei aí no chat para vocês, né? Então, voltando aqui à preparação espiritual lá na erraticidade, essa escola de aprendizado, né? O conceito do espiritismo é o período de vida no mundo espiritual entre a reencarnação, onde o espírito evolui, estuda, se recupera em locais chamados colônias espirituais ou no mundo transitório ou mundos transitórios. A preparação envolve, então, o estudo, principalmente princípios como o amor, a prática do bem, a compreensão, a lei de causa e efeito, para a evolução espiritual, visando a próxima reencarnação, que será uma oportunidade de pôr em prática o que foi aprendido. Então, não é uma... graças a Deus, a gente tem tudo isso aí, né? Graças ao bom Deus. E sempre se renova, né? A gente se renova. E aí, o que é a alma, então, entre esse intervalo das encarnações? O que somos nós? Errantes? Somos errantes no sentido de errar? Não. Então, eu falei assim, não, eu vou colocar aqui que a resposta deles está meio esquisita, porque os espíritos falaram assim, espíritos inspiram um novo destino, que espera. E eu falei, peraí, na língua portuguesa, o sinônimo de errante é vagueante, ou que vagueiam.
ou que não tem residência fixa. Aí eu falei, opa, então isso aí não é, isso aí é bom. Não tem residência fixa, é ótimo. Que vive como nômade. Dessa forma, o termo deriva erraticidade, que denomina este artigo, refere-se a momentos da vida dos espíritos em que eles vagam livres da matéria tangível, podendo se deslocar pelo espaço do universo. Do universo. Eu repito novamente, podendo, mas muitas vezes não podendo, querendo, mas não podendo, porque vai do grau de evolução do espírito. Então, está lá, perguntas 99, 100, 101, principalmente, vai dar ali uma escala que Kardec tentou fazer alguma coisa mais terra a terra, né? Porque estava muito elevado o pensamento dos espíritos, e falou assim: ai meu Deus, isso aqui não vai, o povo não vai entender. Né? Vai encontrar uma Miriam ali em 2025, não vai entender. Então, ele fez mais ou menos assim, espíritos inferiores, espíritos da primeira ordem, espírito da segunda ordem. Aí falou de a gente, espírito da terceira ordem, né? Então, é interessante a gente ver ali a escala espírita se delinear com o grau de amadurecimento do espírito, né? Então, essas garotas que querem ir lá para nosso lar, por que elas querem ir lá para nosso lar? Talvez elas queiram aprender mais, né? Então, são espíritos que estão ali necessitados de instrução para seu aprimoramento. Elas querem estar mais perto lá dele, né? Eu acho que eu caí. Ah, eu achei que eu tinha caído. Não, não caí. Então, o termo errante não traz, então, relação com o substantivo erro, como muitos equivocadamente consideram. Tal confusão decorre da associação que se faz entre a necessidade da reencarnação, que a lei de progresso nos impõe, e os erros e falhas que ainda cometemos com os que conosco se relacionam em função da nossa baixa compreensão da relação moral do Cristo. Se Cristo é o nosso modelo e guia, né? Se veio ao planeta, a gente não tem uma menção de que ele tenha feito alguma coisa que não fosse o bem, que não fosse promover as pessoas, que não fosse ter respeito, ter consideração e ainda curar, fazer cura àqueles que mereciam já ser curados. Tem a questão do cego de nascença, ele nasceu daquela forma e ele curou ele de uma cegueira. Então, que pessoa é essa, sabe? Que mestre, que médico, que espírito é esse que já consegue manipular o plasma, toda a questão fluídica e que tem como fazer para melhorar, mas tudo com a permissão de Deus. Como ele bem dizia, eu não posso curar esse, porque tem que ter permissão. Ele, Cristo. A gente quer ser melhor do que Deus, né? Ele era muito claro, né, Miriam? Falava assim: a tua fé te curou. Ou seja, esse Deus que nós desenvolvemos, né, aprendemos a enxergar em nós mesmos, naquela pessoa do espelho, né? Nós vamos compreendendo a grandeza dessas palavras aí. Então, na medida em que desvelamos, à medida em que compreendemos que isso, de alguma forma, se houve o cego de nascença, nós, de nascença, também trazemos as nossas, entre aspas, cegueiras, trazemos as nossas mazelas. E isso está lá no perispírito. Jesus atuava lá, né? Ele ia direto ao ponto, com a permissão de Deus.
tudo tinha um fim útil, tanto para aquele que foi curado, e vale dizer, né, lembrar, todos eles desencarnaram, todos eles tiveram renovadas as suas oportunidades, né? A pessoa tinha nascido com limitações, teve, teve alteradas as suas oportunidades com a cura do aleijado, com a cura do cego, né? As mazelas que cada um tinha, mas, via de regra, eles voltaram, né? Voltaram à cegueira, voltaram às mazelas anteriores. Ou seja, o espírito precisava depurar-se, precisava mesmo daquelas escolhas. Nós as fazemos, né? Nós as fazemos. E esse período de erraticidade se presta a isso, onde a gente toma consciência, né, da desencarnação, né? A nós é dado o tempo necessário, enfim, a condição necessária para esse despertar, depois a preparação para uma nova encarnação, depois a escolha das provas, né? Aí você vai articulando. Você aceita ser minha esposa? Você aceita ser meu filho? Eu posso ser o seu patrão? Eu posso ser o seu empregado? Enfim, existe toda aquela preparação para que as mazelas se prestem ao resgate. E não, a gente não está aqui para pagar conta, a gente está aqui para ter o aperfeiçoamento. Então, é isso que a doutrina nos ensina, e por isso que consola enquanto ensina, ou ensina porque consola. A gente tem as oportunidades para evoluir, conquistar valores espirituais. Por isso, essa prosa do Setembro Amarelo, desculpe voltar ao assunto, mas, olha, nós temos esses valores para conquistar. E é só com garra, com enfrentamento, com coragem, que a gente enfrenta. Não adianta fugir do problema. Ele vai vir pior depois, né? A gente sabe que ele vem mais pesado. Então, compensa hoje raciocinar assim. Bom, o que não tem solução, solucionado está. Vou ver o que eu posso fazer. A primeiro contato que você tem que buscar e manter é o seu anjinho da guarda, o seu espírito protetor. Olha, eu escolhi umas coisas aí, meu irmão. Você estava junto comigo, mas a coisa pesou, né? Vamos redimensionar, vamos repensar a existência, vamos, né? Vamos repensar para a gente aproveitar ela melhor do que antes ainda? Essa é a ideia, né, Miriam? É exatamente essa. Muito respeito pelo aquele que passa por essa aprovação. Não fica falando que é um vagabundo, não quer trabalhar. Não fala isso, não. Tem um pouco de respeito. Que tal se você, se eu puder te ajudar de outra maneira? Vamos procurar um médico. Problema de saúde mental é pandemia, sabe, gente? Então é pandêmico. Então a gente precisa ter esse olhar de carinho, de amor, né? Já que você ama aquela pessoa, não desrespeite ela. Ela está num momento realmente que necessita de amparo. Ela necessita que ela seja acolhida o mais carinhosamente que você possa, né? Então, não deixe para lá, não deixe passar, né? Não deixe para lá e não deixe passar. Aproveite e fala: vem cá, vem comigo que eu preciso da sua ajuda. Se coloca no lugar oposto, e aí ela fala: você precisa de ajuda como? Vem comigo. Não fala o que é. Vem comigo. Vai lá no jardim tomar um sol. Vitamina D é muito bom. Toma um sol, sabe? Então, tira daquele ambiente, conversa um pouco mais, conversa abobrinha mesmo, né? Então, faz ela pensar em outras coisas, não ficar naquelas monoideias, porque pode estar atrapalhando, pode estar ali junto dela alguns outros amigos que necessitam de amparo também, né? Que estão querendo ali outras coisas. E todos são filhos de Deus, né? Então, ter muito respeito pela pessoa diante dessas dificuldades que ela está ali tendo, né? Então, como diz a querida Cecília, né? Segundo os instrutores, né? O ensejo
os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação, então o ensejo educativo neles, lá nesses institutos, são imensos. E chego a crer, segundo Cecília está falando, né, que para avaliarem a extensão e as benesses de Jesus lhe concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso e mais exigente. Então, vê como é interessante a fala dela, né? Como é interessante, porque a condição de espíritos errantes causa curiosidade e especulações diversas entre os que estudam seriamente a doutrina espírita, não raro criando mitos e teorias excêntricas sobre as relações entre os dois planos da vida, o plano dos encarnados, físico, e o plano dos desencarnados, plano espiritual. Com base, entretanto, nas informações trazidas no início do capítulo 6º de O Livro dos Espíritos, aprendemos que o intervalo entre as reencarnações é de duração variável. Veja você, né? Então, qual seria, então, para a alma o intervalo da encarnação? Espíritos errantes, que aspiram um novo destino de espera, e quanto podem durar este intervalo? Né? É uma seguida a outra, tá, gente? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremos limites estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada e purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Está lá no Livro dos Espíritos, né? A questão 224A. Por que eu trouxe isso? Porque às vezes a gente fica pensando, a gente vai ficar o tempo todo lá? Então pode durar horas, como pode durar séculos. Depende de quem? De mim? Quem sou eu na fila do pão, né? Pelo amor de Deus. Depende de cada um de nós do que fizermos. Como estamos no finalzinho, né? A gente vai deixar aí para a próxima parada dura. Senão o nosso amigo estava da nossa goela. Nos tira do ponto de fala. Ponto de fala, isso. Vou deixar, então, agradeço demais aí todos vocês que estiveram aí com a gente. Não perca o próximo capítulo, não perca o próximo programa, que continuaremos com esse capítulo, né? E vamos que vamos juntos, gente. O bom é que tudo se encadeia, faz profundo sentido, né? Pois não, Miriam, você estava falando. Só já me despedi já. Beijo para todos e agradecendo imenso. E eu também vou me encaminhando a isso, né? E agradecendo a oportunidade que a Estação Web Rádio, Estação da Luz, nos proporciona, nos permite, e assim a gente vai pensando aqui, vai meditando em voz alta, com a caridade daqueles que assim o permitem, para o que às quais ficamos muito gratos. Então a gente se encaminha à oração final, pedindo àquele que nos assiste, protege, ampara sempre, né? Nosso irmãozinho Jesus, para que tudo continue fazendo profundo sentido em nossa caminhada terrena. E dessa forma, nos despedindo dos nossos irmãos, aqueles que do invisível, de fato, nos auxiliam na organização de tudo, né, que permita a divindade, recebamos essas luzes, essas forças, porque precisamos desfrutar da encarnação, tanto quanto possamos dela retirar aquilo que viemos fazer, que são os ensinamentos, consolidar esses ensinamentos através da prática, né, exemplificada por esse que é o nosso modelo e guia,
esse que você vai colocar a imagem dele aí agora, né, Lili? Então, ficamos muito gratos e exercemos aqui, mesmo que timidamente, a nossa gratidão, pedindo por aqueles que também, tanto quanto nós, padecem a necessidade da evolução, aqueles que, de uma forma mais severa, se encontram ali naquelas encruzilhadas da existência, necessitando do amparo do Mestre Jesus. Então, dessa forma, permita, Mestre, que estejamos nessa sintonia e que tudo seja luz, onde estivermos, tanto quanto possamos. Que a sua inconfundível paz esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.